Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 22. Eu quero analisar com vocês a semelhança das palavras ditas pelo rei Davi e por Jesus Cristo enquanto ele estava na cruz do Calvário. Antes que eu me esqueça, quero te pedir para que você se inscreva lá no meu canal do YouTube, compartilhe com seus amigos, para que eu possa produzir mais conteúdos. Segue lá no Instagram, segue no TikTok, vai me ajudar muito. Quando lemos a Bíblia, muitas vezes, eu digo por mim mesmo, não percebemos a riqueza de detalhes que há nela. Não lemos com o foco que ela precisa receber. E dessa maneira deixamos passar desapercebidos alguns detalhes que são importantíssimos para a nossa caminhada. A primeira coisa que você precisa saber, e é sempre bom lembrar, é que há uma ligação direta entre Davi e Jesus Cristo. Davi foi um dos antecessores de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu queria entender sobre este salmo era se Davi estava realmente passando por um momento difícil ou se ele estava tendo uma visão sobre o que viria a acontecer com Jesus Cristo lá na frente. De uma coisa eu tenho certeza. Com essas palavras é possível afirmar que o momento que Davi estava passando era de extrema dificuldade, que ele sentia dor dentro da sua alma. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E então eu me lembro de Jesus, naquela cruz do Calvário, quando ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Veja a semelhança disso, são as mesmas palavras. Jesus também se sentiu sozinho. Deus estava em silêncio para ele, o abandonou naquele momento, mas ele estava sempre de olho em seu filho. E quantas das vezes nós, humanos, nos sentimos assim, abandonados, ficamos cabisbaixos, porque queremos ouvir a voz de Deus, mas não é isso que Ele quer. Ele quer nos preparar para alguma coisa. Ele se mantém em silêncio para nos capacitar. Isso prova a humanidade que existia dentro de Jesus Cristo. Isso prova o quão humano ele era, pois este lado humano reinou naquele momento. Ele se sentiu sozinho. Ele queria ouvir a voz de Deus, aleluia. Ele necessitava da presença de Deus. Eu já me senti assim tantas vezes. Eu só precisava ouvir a voz de Deus. Eu precisava do seu acalento, mas não vinha, não chegava. E foi difícil para mim entender isso. Mas Deus faz isso para o nosso amadurecimento, para que a gente cresça. Glórias a Deus. E é difícil entender isso. O próprio Cristo se sentiu abandonado naquela cruz. E Davi se sentia assim também. Os dois eram homens, assim como eu e você. Talvez você esteja buscando uma palavra de Deus hoje. E Deus fala para você: eu estou de olho em você, eu estou cuidando de você, mas eu não posso intervir nessa situação. Você vai ter que ter paciência para esperar. Eu estou te preparando para uma coisa melhor, uma coisa maior. Mas fica firme, não para. Jesus perseverou naquela cruz. Ele morreu, mas ressuscitou. Davi perseverou na sua prova. A gente não sabe quanto tempo durou a prova dele. A gente não tem certeza de quanto tempo ele ficou naquela situação, mas não foi eterno. Davi passou por diversas situações difíceis. Viu muitas bênçãos em sua vida. Deus foi com ele, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por alguns momentos da sua vida, se sentiu só, abandonado. Quis ouvir a voz de Deus e não pôde ouvir. Porque pela supremacia de Deus, a gente precisa entender qual é o plano dele e o que ele tem reservado para nós. E talvez este momento seja um momento de silêncio para você, mas não é eterno. Às vezes a prova é tão dura que nos cega. A prova não deixa com que a gente veja o que está adiante daquela nuvem. A nossa visão fica embaçada. Os nossos olhos parecem que ficam vendados pela prova, pela dificuldade. E a gente permite que isso aconteça. Mas hoje eu quero falar para você,
ore a Deus. Mesmo que Ele não te responda, fale para Ele: Senhor, eu quero te ver no deserto. Eu quero te ver nessa tempestade. Lembra quando ele saiu do alto daquele monte e caminhou até aquela embarcação onde estavam os discípulos? Em uma noite super tempestuosa, uma noite difícil. E os discípulos pensavam que viriam a naufragar. Mas Jesus foi ao encontro deles e mostrou que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele acalma a tempestade. Gente, eu tô arrepiado, glórias a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Fica firme, não pare. Persevera. Jesus está contigo. Voltando à passagem, o versículo 3 tem um trecho muito bonito, onde Davi, mesmo em meio à sua dor, exalta a Deus. Ele adora a Deus no meio da tribulação. Ele fala: porém tu és santo, tu habita entre os louvores de Israel. Quando o inimigo vier te afligir, irmão, coloca um hino, começa a louvar a Deus. Levanta um clamor a Deus e o Senhor te socorrerá. Coloca um hino, adora, adora na prova. Adora no meio desse deserto. Deus pode fazer coisas grandiosas por você. Basta você crer. Basta você perseverar, você continuar firme. Aleluia. Não para. Eu quero frisar isso na sua cabeça. Não para. Não deixe com que a tribulação te segue. Continua olhando firme, seguindo para o alvo que é Cristo. Olhando para o céu. Sabe qual é a maior bênção que o crente, que o salvo pode alcançar? Não são bênçãos materiais, não são bênçãos espirituais aqui na terra, mas é a salvação. A salvação que Cristo prometeu para nós antes de subir ao céu de glória. Essa é a maior bênção que o crente pode alcançar. Agora eu quero que você fale para mim. Você já havia lido os Salmos 22 e havia percebido a semelhança dos momentos em que Davi estava passando, a semelhança de palavras ditas por Davi e por Jesus Cristo nessas situações de suas vidas? Está na hora da gente despertar, procurar estudar um pouco mais a Bíblia, procurar entender o que Cristo tem a nos dizer. Tem pessoas hoje em dia que vão para a igreja e falam: Deus, fala comigo. E aí ela fica esperando algum vaso, algum profeta vir falar com ela: eis que te digo, eis que te falo, assim Deus te diz. Mas a maior revelação, a melhor forma de você ouvir a voz de Deus é dentro da palavra, é através da Bíblia Sagrada. Todos os dias essa palavra se renova. Todos os dias, se você abrir a Bíblia no mesmo versículo, no mesmo capítulo, no mesmo livro, o Senhor vai falar contigo de formas diferentes. A palavra é viva. A palavra é rica. Não se apegue a essas coisas. Fica firme. Olha para o alvo que é Cristo. Não pare. Prossiga. O momento pode estar difícil, mas eu tenho certeza. Davi se sentiu só. Jesus se sentiu só. Se sentiu desamparado. Mas Deus estava olhando para eles. Muitas vezes eu quis o acalento de Deus. E nos mínimos detalhes, Ele estava falando comigo, mas eu não percebia. Eu não ouvia a voz dele. Porque a tribulação era grande. E eu prestava atenção só nas dificuldades, como eu ia resolver esse problema. E às vezes o Senhor só quer que você entregue este problema para Ele. Fala: Deus, está nas tuas mãos. Eu não posso, mas tu podes resolver. Faça isso hoje. Amém? E eu creio que a vitória será grande na sua vida.